Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de oração, uma semana abençoada para você, né? Uma manhã de muita paz, que Deus fale ao nosso coração. Eu tenho certeza que se você chegou aqui hoje é porque Deus tem algo, né, para te falar no seu coração. E a palavra de hoje é uma palavra muito gostosa, muito linda da gente refletir sobre o nosso posicionamento na fé, sobre como a gente consegue hoje se dar permissão para estar próximo do Senhor. Parece um pouco esquisito, né? Essa palavra permissão. Será que eu me dou permissão para chegar perto de Deus? Mas quando a gente vai vendo, né, o comportamento de nós humanos, a gente vai vendo que essa auto-permissão ela é fundamental para que a gente chegue perto do Senhor. Então, nessa manhã, vamos pedir a Deus, né, que encaminhe essa manhã aqui de estudo, que Ele possa direcionar mesmo, falar ao nosso coração e que seja a voz do Senhor falando. Amém? Feche seus olhos, vamos entregar a Deus esse momento aqui. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu lhe peço nessa manhã que a presença do Espírito Santo seja não apenas aqui comigo, mas com todos que estão aqui assistindo, seja nessa live ao vivo ou gravada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, me instrumentalize para que eu possa levar a Tua palavra até as pessoas e que elas possam sentir no coração essa palavra sendo o coração delas como uma terra fértil mesmo para entrar e florescer mesmo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Hoje, durante essa semana, em muitos dias, a palavra perdão veio muito na minha cabeça. E eu tenho o hábito de orar enquanto eu tô tomando banho, assim. É um momento para mim muito terapêutico de conexão com o Senhor. E eu senti forte que Deus estava querendo me falar sobre algo relacionado a perdão, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí domingo eu fui na igreja e aí a palavra que foi ministrada foi exatamente sobre perdão. E aí eu falei, ô Senhor, então me mostra, né, o que é, qual é o viés do perdão que o Senhor quer tocar no meu coração para levar para essas pessoas. E aí algo que veio muito forte, depois, né, orando e pedindo, aclamando ao Senhor, foi a palavra de permissão e posicionamento. E aí eu falei, gente, mas será que eu vou falar sobre permissão, sobre posicionamento? O que eu vou falar, né? E aí eu fico conversando com Deus, pedindo para Ele me dar o direcionamento. E foi exatamente essa passagem que, ao estudar, eu li num site relacionado, né, a coisas de fé, um site que fala sobre a palavra do Senhor. E aí eu me deparei com esse texto e eu quero ler para vocês. Fala assim: todos pertencemos a alguém. Podemos ser escravos de nossos pecados ou podemos pertencer a Deus. Quando você crê em Jesus como seu Salvador, Deus lhe liberta da escravidão do pecado e lhe adota como filho. Você pertence a Deus, assim como um filho pertence ao Pai. E Deus lhe oferece todos os privilégios de ser filho: amor, provisão e proteção. E aí quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, agora está começando a clarear e eu quero trazer essa clareza para vocês. Quando a gente fala até mesmo, né, em desenvolvimento pessoal, muitas das vezes as pessoas se esbarram, né, na hora de se desenvolverem, de se evoluírem, porque elas não se sentem pertencedoras de um lugar. E quando a gente não se sente pertencedor de um lugar, né, de uma posição, de uma condição na vida, a gente não se dá a permissão interna para viver aquilo lá. Então, quando a gente não se sente pertencedora de algo, de um lar, de uma família, de uma casa, né, não se sente pertencedora, né, de uma situação, de uma condição, a gente não se dá permissão para entrar naquele lugar, para viver as coisas boas daquele lugar. E aí Deus foi me tocando no meu coração que muita gente está assim na fé. Muita gente não se sente pertencedora do Senhor. Não se sente, né, digna de estar ali na presença de Deus. E aí eu me lembrei, a gente está com um grupo de oração toda quarta-feira aqui em Sete Lagoas de mulheres. Eu tenho tido o privilégio, né, de orientar nesse sentido, esse caminho de fé para essas pessoas.
E num dos primeiros encontros que a gente teve, uma das falas mais comuns das pessoas, não só delas, mas de outras pessoas que eu tenho tido convívio, é assim: Ana, eu não me sinto merecedora de Deus. Quem sou eu para chegar perto de Deus? Então, muitas das vezes, esse é o principal pensamento que nos limita estarmos na presença do Senhor. E esse é um pensamento que eu vou dizer que ele não é totalmente errado, porque realmente ninguém, nem eu, nem você, somos dignos da presença do Senhor. Nós, como na nossa natureza, nós somos, pecadores, naturalmente orientados para os desejos da carne. A gente não tem essa força espiritual, essa lavagem espiritual para estarmos diante do Senhor. Tanto que no Antigo Testamento a gente vê que precisava sempre de lavar um cordeiro, de derramar o sangue de um cordeiro ou de um animal, para que os sacerdotes pudessem estar limpos dos seus pecados e estar na presença do Senhor. Isso era feito lá no Antigo Testamento, nos templos e no tabernáculo, uma vez ao ano apenas. A pessoa, o sacerdote, tinha que se preparar, lavar dos seus pecados para estar diante da presença do Senhor. Mas quando Jesus vem e lava os nossos pecados na cruz, fala na Bíblia, o véu foi rasgado. Que véu que é esse? Esse véu lá do Antigo Testamento, lá dos templos antigos, em que tinha, no Santo dos Santos, que era o espaço para que o sacerdote entrasse e oferecesse, e mostrasse os pedidos de todo o povo para Deus, existe um véu. Quando Jesus vem, é como Jesus falando assim para você, pra gente, para mim, para você: agora não precisa mais dessa separação, porque eu sou o Cordeiro que lavei todos os pecados do mundo. Então todos nós que somos pecadores, que não merecemos a graça do Senhor, hoje nós temos acesso por meio de Cristo a Deus, acesso direto. Mas como muitas vezes nós não nos sentimos pertencedores desse reino, nós não nos sentimos dignos disso, nós nos afastamos e nós limitamos o nosso relacionamento. Então, nessa manhã, o que Deus está querendo trazer para nós de reflexão, e eu tenho certeza disso porque Deus foi me mostrando assim de uma forma muito clara, como que se eu começo a falar assim: olha, ok, eu realmente não sou merecedor, eu não sou, você não é, nós não somos dignos da presença do Senhor. Mas Cristo nos deu a oportunidade de sermos pertencedores desse reino, mesmo com a nossa natureza pecaminosa. E nesse movimento de fé, nós precisamos fazer o quê? Pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão entre nós e para Deus, que a nossa fé, ela tem um caminho como na cruz. É um caminho, na vertical, ou seja, nós com Deus, e um caminho na horizontal, nós com a gente mesmo e com as outras pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, nessa manhã, eu queria que você tivesse aí na sua cabeça que nós vamos falar de três palavras que começam com P, que é pertencimento, permissão e perdão. E vocês vão entender como essas coisas elas vão se enredar aí, para nos trazer essa libertação que muitos de nós estamos precisando aí, nós clamamos. O primeiro texto que eu quero ler com você é um texto que está no texto de Efésios, capítulo 2, que fala nova vida em Cristo. Então, como que é essa nova vida em Cristo agora? Como é que é esse senso, que eu vou fortalecer esse meu senso de pertencimento? Por que se eu não sou digna de chegar, uma vez eu escutei, inclusive meu pai falando assim: eu nem vou muito para perto de Deus, porque eu falo assim, os meus pedidos são tão pequenos perto, da graça e do poder de Deus, que eu fico até constrangido de chegar próximo de Deus. E aí eu sei que esse é um pensamento que já rondou o meu coração, e eu sei que ronda o coração de muitas pessoas. Talvez você se identifique com esse pensamento, fala assim: nossa, eu sou tão pequena, eu vou ficar incomodando Deus. Mas o que Deus quer, como nosso Pai, é que nós, como filhos, a gente incomode Ele mesmo, que a gente chegue e abra o nosso coração para Ele. Se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu tô falando, Eu tenho 3 filhos, eu não quero que eles ficam medindo o tamanho dos problemas deles para chegar até mim. Eu quero que mesmo que seja uma topada do dedo no sofá,
ou um problema, né, de relacionamento, ou qualquer que seja um problema de saúde, eu quero que eles possam contar comigo. Eu quero que eles estejam próximos, grudadinhos. E com Deus não é diferente. Mas quando a gente não se sente pertencedora dessa família, quando a gente não se sente pertencedora e digno de estar ali, a gente limita, a gente coloca barreiras onde não precisa existir. E nessa manhã eu sinto que Deus está quebrando, está querendo que nós levantemos a mão e falem assim: eu quero quebrar essa barreira, eu não quero mais viver uma barreira com Deus, eu quero, à medida que Deus vai me mostrando, que eu esteja cada vez mais próximo do Senhor. E isso vem de uma decisão interna, não adianta só eu falar isso para você. Existe uma permissão, nós precisamos dar essa permissão, esse desejo ardente, e essa decisão é isso que eu quero. Então vamos ler o que está lá no livro de Efésios para a gente começar a ver sobre essa coisa do pertencimento, que não tem a ver com merecimento, tem a ver com essa graça que o Senhor nos dá. É uma graça imerecida, não tem a ver com merecimento, mas Deus nos concedeu a graça, né? E diante de um presente do Senhor, quem somos nós para recusar? Amém? Então vamos ler. No texto de Efésios, capítulo 2, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, né, a velha criatura, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Então é a velha criatura, né? Quando não conhecíamos a Cristo. Seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, Deus não se agradava do comportamento das outras pessoas, né? Que faziam transgressões assim como nós fazemos quando não entregamos a nossa vida por completo ao Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, a primeira coisa, todos nós hoje temos acesso à salvação para aqueles que creem em Cristo, né, como seu Senhor e Salvador. Nós temos acesso agora à salvação não por meio dos nossos méritos, não por meio de que nós merecemos, nós somos bonzinhos, e nossa, porque eu sou boazinha, eu sou generosa, eu vou entrar em contato com as outras pessoas e, né, eu vou fazer o bem e agora eu tenho acesso à salvação. Não. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Ninguém merecia, mas o Senhor, Ele queria um relacionamento íntimo conosco, né? Porque nós fomos criados por Ele para esse fim, para ter um relacionamento direto, como era com Adão e Eva. Mas quando houve a quebra lá atrás do pecado, né? O relacionamento se rompeu. E Jesus vem para reatar esse relacionamento. Para reatar, para falar, olha, humanidade, eu quero vocês perto de mim. Eu quero esse relacionamento e eu vou enviar o meu filho para que isso seja possível, para lavar o pecado de toda a humanidade e fazer com que vocês possam estar diante de mim. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco com Cristo Jesus. Agora, presta atenção nesse trecho aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu não mereço, você não merece, não adianta a gente ficar batendo peito, eu mereço, né? Não, não é. Pela graça do Senhor que desce sobre nós, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas porque somos salvos, Deus nos toca para fazermos boas obras. Então não é porque nós fazemos boas obras, é porque nós somos salvos, e sim porque nós somos salvos é que nós decidimos fazer boas obras, né? Então esse é o primeiro conceito que eu quero trazer para você hoje. Realmente, você não merece estar na presença do Senhor. Eu não mereço, ninguém de nós merecemos. Mas Deus, por sua graça, nos habilitou a estar próximos do Senhor.
Então, nós hoje pertencemos a Cristo. E se nós pertencemos a Cristo, podemos ser chamados filhos de Cristo, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, nós precisamos estar nessa posição. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço a esse pai. E se eu pertenço a esse pai, eu quero estar próximo do pai. Eu quero estar ali juntinho, mesmo que eu tenha que assumir todos os meus pecados, os meus erros, a minha fragilidade. E justamente porque eu assumo tudo isso é que Deus me acolhe cada vez mais no coração, cada vez mais perto dele, cada vez mais ele se revela. Nesse mesmo texto de Efésios, no capítulo 2, pulando um pouquinho alguns versículos, lá no versículo 19, fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Deus hoje, nessa manhã, está querendo te falar isso. Está querendo que você assuma que existe uma paternidade suprema diante de você e que você realmente não merece, mas Deus te agracia. E pela graça dele, nós honramos o chamado dele para pertencer, para se colocar nessa posição. Eu pertenço à família de Cristo. Eu pertenço ao reino do Senhor. Eu pertenço a Deus. Deus é meu pai. E se ele é meu pai, eu quero andar juntinho dele. Eu quero estar próximo dele. Se ele é meu pai, eu sei que não há problema pequeno ou problema grande, pecado pequeno ou pecado grande. Existe um pai pronto para nos acolher em qualquer situação. Mas nós precisamos nos dar essa permissão interna, porque a permissão suprema já foi dada. A permissão suprema foi isso que eu li aqui agora. Deus mandou o seu Filho para lavar os nossos pecados e nos dar autorização para sermos chamados filhos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas antes de nós crermos e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados de criaturas de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, aí sim eu recebo o direito de ser chamada de filha de Deus. Eu não sei se você sabia disso, mas nós só nos tornamos filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso a Bíblia fala que nós precisamos proferir com a nossa boca a nossa fé. Nós precisamos falar: Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Ele veio lavar os meus pecados e que agora, por meio de Jesus, eu tenho acesso, eu tenho direito de ser chamada filha de Deus e eu passo a ser co-herdeira do reino de Deus. Então, nessa manhã, se você algum dia já se pegou visitada por esse pensamento, quem sou eu para me aproximar de Deus? Deus está falando: você agora é membro da família de Deus. E como membro da família de Deus, você pertence a esse lugar. Nós somos membros. E aí, quando a gente pega e fala assim: ah, mas tem tanta gente melhor que eu no mundo, né? Eu sou tão pequena diante dos outros. Aí Deus vai e nos dá outra palavra, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Fala assim no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Ou seja, eu e você, nós temos uma função dentro desse corpo. E esse corpo é a igreja, esse corpo de Cristo, né, que anda, que precisa se relacionar. Por isso que eu falei que o nosso relacionamento ele é nesse sentido, no sentido da cruz. É um relacionamento em que eu reconheço que eu sou membro de Deus, né, filha de Deus, mas que eu sou membro, né, desse corpo de Cristo, esse relacionamento de uns com os outros. Por isso Deus nos pede esse relacionamento de perdão, esse relacionamento em que nós precisamos liberar perdão aos outros, para que não haja quebra entre nós, e que nós precisamos pedir perdão também a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, porque embora agora nós somos filhos de Deus, nós continuamos pecando, né? Por mais que Jesus tenha lavado os nossos pecados e agora nós não estamos mais aprisionados pelos pecados, nós precisamos chegar até Ele com humildade e reconhecer: Senhor, perdoa a minha falha, a minha falta de fé. Aumenta, Senhor, aumenta esse meu senso de pertencimento. Deus não quer plantar em nós sentimento de culpa, mas de arrependimento. É um sentimento de virada de página,
Então Deus vai chegando e vai renovando a nossa mente, o nosso coração, não em culpa, mas em relacionamento íntimo, de humildade, de arrependimento, de aquebrantamento de coração. Eu ainda estou recuperando da minha gripe, então minha garganta vai secando, não reparem. E aí, tem um outro texto que eu quero ler com vocês, que está lá no texto de Tiago. Fala assim: portanto, submetam-se a Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, que a gente vai ler. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha que coisa mais maravilhosa. Talvez você esteja aí falando assim: mas eu não sinto Deus. Eu não ouço a palavra do Senhor, Ana. Eu não tenho essa sensibilidade que você tem. Eu não tenho essa fé que você tem. Não se iluda. A minha fé, talvez ela seja tão pequena quanto a sua ou menor. Mas o que eu tenho feito dia após dia é um movimento intencional de me aproximar de Deus, de querer aprender mais de Deus, de querer ouvir a voz dele. Eu clamo ao Espírito Santo, eu falo: Espírito Santo, o Senhor sabe como eu sou lerda, como eu sou avoada muitas vezes. Desenha pra mim, escreve, manda outro sinal, porque eu não tô entendendo, aumenta a minha fé. E nesse sentido a gente vai edificando, então a gente precisa assumir. Mas olha só o que o texto está falando: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha só que lindo. Pecadores, limpem a mão de vocês, ou seja, peça perdão, arrependam-se, né? Mude a trajetória, mude a conduta, né? Se redima daquilo que você está fazendo. Mas fala também: e quem tem a mente dividida, purifiquem o coração. E aí entra a questão do perdão, e que nesse texto ficou muito claro para mim. Quando a gente deixa de liberar perdão para as outras pessoas, a gente fica com o nosso coração dividido. Quando a gente deixa de perdoar quem nos ofendeu, quando a gente deixa de olhar para o nosso irmão, né, com esse olhar de perdão, de misericórdia, de compaixão, o nosso coração fica dividido. E o nosso coração se enche de amargura, de ressentimento, de tristeza, de falta de paz. A gente vai sempre olhar para aquela situação ou para aquela pessoa com um nó no estômago, né? Daquela ânsia. Então, Deus nessa manhã, ele fala para a gente o quê? Eu dou a chance de vocês pertencerem ao meu reino e à minha família. Eu desejo que vocês se deem permissão para viver essa família, para viver as bênçãos, para viver esse ambiente de fé, esse ambiente, né, o reino de Deus já aqui no nosso reino, né, no nosso tempo, no nosso lugar aqui que a gente vê. Então é um pouquinho do reino de Deus que está lá na nossa salvação, na vida pós-morte, mas que já podemos vivenciá-lo hoje, né, por meio do Espírito Santo. Mas Deus nos fala: se a gente não se arrepende dos pecados que nós cometemos, e se a gente deixa de liberar perdão às pessoas que nos maltrataram ou que, né, de alguma forma nos machucaram, a gente não consegue viver esse pertencimento na família do Senhor, porque a gente vai estar sempre com uma barreira que nos afasta. Então, nessa manhã, eu queria te convidar a pensar aí no seu coração se há algum relacionamento que está quebrado, seja você o agente, né, desse erro, desse pecado, dessa transgressão, ou seja você que foi vítima de algo ou de alguém que te magoou, que te machucou, que te deixou marcas que quando você toca ainda doem. Porque o perdão é uma decisão. O perdão, ele não é um sentimento. Eu não perdoo o outro porque eu acho que isso é justo ou injusto. Não. Eu simplesmente deixo na mão de Deus o poder do julgamento, que é onde deve estar. E eu escolho liberar a pessoa, tanto para ela viver o que ela tem que viver, quanto para que eu não viva presa com ela de uma forma negativa dentro de mim. Perdão é uma escolha. Quando a gente escolhe perdoar, a gente abre mão da necessidade de estarmos certos. A gente não escolhe mais: eu faço isso porque eu tô certa, porque isso... Não, eu simplesmente perdoo.
Porque quem não perdoa é como se a gente tomasse, tem aquela metáfora, né? Você toma um veneno querendo que o outro morra. Sabe aquela coisa? Um veneno total, diário, querendo que o outro morra. Então alguém te fez algo, ao invés de você liberar aquela pessoa, fala, eu não quero viver com ela mais presa no meu coração, eu fico remoendo, não, mas a pessoa me fez isso não é justo, A pessoa tá vivendo a vida dela, a pessoa já virou a página, ela nem lembra mais de você talvez, e você tá ali remoendo. E aquele remorso, aquela amargura, ela vai te afastando da presença do Senhor, porque luz e trevas não vivem no mesmo lugar. E se o seu coração tá cheio de trevas, de amargura, de tristeza, de ressentimento, é difícil a gente perceber a luz do Senhor entrar. É difícil a gente dar permissão. É difícil a gente ouvir a voz do Senhor, porque a gente está com tantas vozes internas de trevas no nosso coração, que a gente deixa de abrir espaço para ouvir, sensibilidade, para procurar, para clamar, para escutar o agir do Senhor. Então, nessa manhã, se você sente no seu coração que há algo que você precisa perdoar, liberar, entregar para Deus, esse é o momento. Esse é o momento. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, que eu vou orar com você. Essa é uma oração que eu tenho certeza que vai te ajudar a viver mais do Senhor dentro da sua vida. Amém? Feche seus olhos então e vamos entregar a Deus esse momento. Senhor meu Deus, nós lhe agradecemos antes de tudo, Pai, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor tem uma graça imensa que nós não compreendemos porque foge ao nosso entendimento, ao nosso senso de justiça. Mas nós sabemos que assim como o Senhor derramou perdão sobre a nossa vida e nos possibilitou por meio desse perdão ser chamados para a sua família, nos tornarmos membros da tua família, Pai, nós queremos liberar perdão para aquelas pessoas que de alguma forma, em algum momento, nos machucaram e que essas marcas ainda doem. Talvez seja sua mãe, talvez seja o seu pai, eu não sei quem te fez mal. Talvez seja um tio, uma tia, um chefe, um colega, um amigo, um parente, eu não sei quem é que deixou marcas no seu coração. Mas hoje, nessa manhã, nós clamamos ao Espírito Santo que entre com a unção de cura nessa alma, no seu coração. Que tudo aquilo que está te afastando da presença do Senhor seja quebrado nessa manhã. Deus nos chamou para uma vida em liberdade e qualquer aprisionamento de alma, de espírito, de emoção não vem do Senhor. E se não vem do Senhor, nós não permitimos que continue na nossa vida. Senhor, que no coração de cada um de nós entre essa vontade de pertencemos ao caminho do Senhor, ao reino do Senhor, Pai. Nós queremos nos aproximar, Senhor, cada vez mais de Ti, viver cada vez mais de Ti, conhecer cada vez mais do Senhor. Nos habilite para isso, sensibilize o nosso coração, nos ajude. Que o Espírito Santo possa nos instrumentalizar, porque sozinhos nós não conseguimos, mas nós sabemos que nós temos hoje o conselheiro, o consolador, o ajudador, que é o Espírito Santo prometido por Jesus para nos auxiliar nessa caminhada. Nos ensine, Pai, a clamar a Ti, nos ensine a orar, a jejuar, a nos humilhar diante do Senhor. E mesmo para aqueles que agora não estão sentindo no coração clareza daquilo que tem que abrir mão para estar na presença do Senhor, que o Espírito Santo vá trazendo a clareza e ao longo dessa semana nós possamos experimentar dia a dia mais do Senhor. Não apenas ao longo dessa semana, mas para o resto das nossas vidas, Pai. Mas que nesses próximos dias nós possamos sentir no coração a testificação, a comprovação do agir do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos aproximar mais do Senhor. Nós queremos porque agora nós entendemos que nós somos pertencedores do reino do Senhor, pertencedores dessa família. E se o Senhor nos deu essa autorização de sermos pertencedores, nós não queremos ser nós o empecilho desse acesso à fé, desse acesso à presença do Senhor, Pai. Faz em nós um milagre. Eu não sei o que cada um aqui está precisando, almejando, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração e do nosso ser.
O Senhor conhece as nossas necessidades. Envia a provisão do Senhor, a proteção e o amor sob medida a cada um de nós que estamos precisando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de sermos filhos do Senhor. Louvado seja o teu nome, grandioso és tu, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Nos ajude a reconhecer e a sentir o teu amor, porque nós não conhecemos esse amor perfeito. E nos ajude, por meio do conhecimento do teu amor, a oferecer mais amor por onde a gente passar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e que a partir de hoje você tenha certeza no seu coração que sim, você não é merecedora da graça do Senhor, mas por isso a graça é tão maravilhosa, porque nós não merecemos, mas Deus te deu a graça. Então agora se dê essa permissão de se achegar pertinho do Senhor. E tenha sempre em mente que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa te ajudar a purificar o seu coração e te levar nessa caminhada cada vez mais próximo, juntinho de Deus, que é aí que a gente vai conseguir a verdadeira vitória. Amém? Que Deus abençoe abundantemente a sua semana e que a paz do Espírito Santo, de Deus mesmo, inunde o seu coração, te dando direcionamento, discernimento para a sua caminhada. E eu tenho certeza que esse quentinho que eu estou sentindo no meu coração vai estar aí próximo de você, porque a presença do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, viu? Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo grande, enorme para vocês. E olha, hoje é a live número 99. Olha que bênção, eu tô tão feliz. Então, na semana que vem, a gente tem um marco aí, a live de número 100. Se Deus quiser, Deus vai trazer uma palavra maravilhosa pra gente estar aqui, saboreando na presença de cada um. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo grande, até semana que vem.